E aí, meus queridos, welcome back to the Learn Real Portuguese with Video series. This is the second lesson, second week. Super excited. I'm gonna start speaking Portuguese now so you can start practicing right away. So yeah, Portuguese mode on. If you don't fully understand Portuguese yet, you can turn on the subtitles and there are going to be English subtitles for you. So yeah, let's do this. Bom, vamos começar então com mais uma aula online gratuita para aprender português na internet. Antes da gente começar, porém, lembro mais uma vez que todo esse conteúdo ele é gratuito, então se você puder dar um like no vídeo, se você puder compartilhar com os seus amigos, com os seus inimigos, com as pessoas que você ama e com as pessoas que você odeia, sinta-se à vontade. Também lembro para vocês que eu não tenho um dia específico para postar essas aulas aqui no canal, então seria uma ótima ideia você se inscrever no canal e, além de se inscrever, você também ativar as notificações que ficam naquele ícone de sino em algum lugar do YouTube, que eu não sei onde é. Porque dessa forma, toda vez que eu postar uma aula, vocês vão ficar sabendo e vocês não vão perder nenhum dos conteúdos que vão te ajudar e muito a aprender o português real, o português que realmente é usado no dia a dia aqui pelos brasileiros e não o português de um livro de gramática que talvez muitas vezes a gente não usa aqui, beleza? Dados esses avisos, vamos então para a nossa aula de hoje, para a nossa lição de hoje, e nessa semana nós vamos usar o vídeo também da Porta dos Fundos. Mais uma vez lembro para vocês que o canal deles é muito bom, então vá até o canal deles, se inscreve lá também, assiste os vídeos, também tem legenda em inglês, em português, vai ajudar muito vocês. E os vídeos são ótimos, maravilhosos e super engraçados também. Então, só coisas boas. Mas, enfim, vamos usar então o vídeo deles chamado Currículo. E, de novo, como já foi em outra situação, vou passar o vídeo, um pedacinho do vídeo, uma vez na velocidade normal, tá? Uma velocidade rápida. Para quê? Para que você tente entender o máximo de coisas possível, tá? Lembrando que é óbvio, se você não fala português ainda, se você não é fluente ainda, se você não tem um nível avançado ainda, obviamente você não vai entender tudo que está sendo falado. Mas o importante é que você entenda o máximo possível e que você treine seu ouvido para você já ir se acostumando como que os nativos aqui no Brasil falam, tá? E que você vá, então, melhorando cada vez mais essa sua compreensão auditiva, o seu listening, beleza? Então, eu vou passar uma vez na velocidade normal e depois eu vou passar mais uma vez numa velocidade um pouquinho mais lenta para você, caso você não tenha entendido tudo, para facilitar, para você entender pelo menos um pouquinho a mais, e aí a gente sempre vai fazendo esse exercício de tentar escutar, tentar entender o máximo possível, beleza? Então vamos para a primeira reprodução do vídeo em velocidade normal. Mais uma vez, lembro vocês que o importante é entender o máximo possível, beleza? Então, presta atenção, vamos lá. Opa, licença. Bom dia. Boa tarde, bom dia. Bom dia. Bom dia, estamos no dia, né? Mário Ribeiro. Sou. Mário, muito bom seu currículo, viu? Obrigado mesmo. Nada, eu tô vendo aqui que você, né, apesar de jovem, tem bastante experiência já, né? É que eu comecei a trabalhar desde muito cedo, né? Ah, que bom. Mário, eu tô vendo aqui que teu último emprego foi na CMS Empreendimentos. É empresa de que ramo, exatamente? É minha mãe, Célia Maria da Silva.
Sua mãe tem uma empresa, é isso? Não, é dono de casa. É que aqui diz que você era captador júnior de recursos higiênico-alimentícios para consumo interno. Eu fazia compras no Mundial pra ela. E o que isso tem a ver com o trabalho? Bom, tinha toda a parte da logística de sair da minha casa e me locomover até o supermercado. Bom, agora que você já ouviu uma vez na velocidade normal, vamos ouvir de novo numa velocidade um pouco mais lenta, beleza? Então, mais uma vez, presta atenção e tenta entender o máximo possível. Opa, licença. Bom dia. Boa tarde, bom dia. Bom dia. Bom dia, estamos no dia, né? Mário Ribeiro. Sou. Mário, muito bom seu currículo, viu? Obrigado mesmo. Nada, eu tô vendo aqui que você, né, apesar de jovem, tem bastante experiência já, né? É que eu comecei a trabalhar desde muito cedo, né? Ah, que bom. Mário, eu tô vendo aqui que teu último emprego foi na CMS Empreendimentos. É empresa de que ramo exatamente? É minha mãe, Célia Maria da Silva. Sua mãe tem uma empresa, é isso? Não, é dono de casa. É que aqui diz que você era captador júnior de recursos higiênico-alimentícios para consumo interno. Eu fazia compras no Mundial pra ela. E o que isso tem a ver com o trabalho? Bom, tinha toda a parte da logística de sair da minha casa e me locomover até o supermercado. Beleza? Então, agora que você já ouviu na velocidade normal e um pouquinho mais lento, vamos então para a transcrição do que foi falado nesse pequeno trecho do vídeo que você acabou de assistir, beleza? Então, o vídeo começa com duas pessoas que estão numa sala e o vídeo mostra uma entrevista de emprego, tá? Então tem o entrevistador, que é a pessoa que faz a entrevista, e tem o entrevistado, que é a pessoa que quer o emprego e que vai responder as perguntas do entrevistador, beleza? E aí começa com o entrevistado dizendo, opa, licença, que em inglês seria hi there, excuse me. Então vamos lá, parte a parte, tá? Opa é uma interjeição, tá? Que a gente usa para chamar atenção, para começar uma conversa. Às vezes pode ser também por conta de um susto que você leva. Então, sei lá, imagina que você tropeça e você fala, opa! Isso é bem comum aqui no Brasil, tá? Quando você vai começar a falar com uma pessoa que você não conhece, fala, opa! Então, opa não teria uma tradução em inglês, seria meio que um hi there ou alguma coisa assim. E licença, gente, é uma maneira mais fácil de você dizer com licença, tá? O que é com licença? Com licença é o que em inglês seria o excuse me, tá? Dar licença, então, é você deixar uma pessoa passar ou então fazer alguma coisa. E quando a pessoa fala assim, com licença, é porque ela está pedindo a licença de uma outra pessoa para fazer alguma coisa, tá? Por isso que a gente fala com licença. Mas, aqui no Brasil, geralmente a gente só fala licença, tá? E muitas vezes a gente usa só o sensa, tá? Então, se vocês estiverem, por exemplo, num ônibus, ou se vocês estiverem, sei lá, em algum lugar público, e vocês ouvirem alguém falando assim, sensa, a pessoa tá pedindo licença para ela passar, tá? Então, começa assim, falando com licença, quer dizer, licença, né, no caso, excuse me, e aí o entrevistador fala, bom dia, good morning. Logo depois disso, a pessoa que está sendo entrevistada, ela responde assim, boa tarde, bom dia. O que é isso, gente? Isso significa, tá? Vamos traduzir primeiro. Significa good afternoon, tá? E depois good morning. Então, boa tarde é good afternoon e bom dia é good morning. Por que
ele falou boa tarde e depois bom dia? Simplesmente porque ele se confundiu. Então, quando a pessoa tá nervosa, tal, ou então quando ela não tá prestando atenção no horário, às vezes, isso inclusive acontece muito aqui no Brasil. E você sempre vai ouvir uma pessoa falando assim, bom dia. Ah, bom dia não, né? Boa tarde já. Principalmente quando já é perto do meio-dia, 1 hora, assim, que acabou de mudar da manhã pra tarde, tá? Por quê? Porque aqui no Brasil, como funciona? Bom dia é good morning, tá? E isso a gente usa até mais ou menos meio-dia, tá? Depois vem boa tarde, que é good afternoon, que a gente usa até mais ou menos 6 horas da tarde. E depois vem o boa noite, que é o good evening ou também o good night, tá? Que é da meia-noite até... da meia-noite até... Quer dizer, desculpa, das 6 horas, não da meia-noite, até a hora que a pessoa vai dormir, ou então, às vezes até meia-noite só, mas isso depende um pouco, tá? Se você estiver num lugar onde as pessoas estão trabalhando, elas vão falar bom dia depois da meia-noite. Mas se for uma pessoa que não está trabalhando, que está numa festa, etc., vai falar boa noite, tá? Vamos então primeiro para a pronúncia e depois eu explico por que aqui no boa noite a gente pode estar querendo dizer ou good evening ou good night, tá? Então, primeiro, bom dia, lembrando que o D aqui no Brasil, ele não é um D com um som muito duro. Você não fala bom dia, você fala bom dia, tá? Então, isso é a primeira coisa que é bom de vocês saberem. Segunda coisa, boa tarde. Boa tarde. De novo, o D com um som mais parecido com D do que de D. E a gente não fala boa tarde, a gente fala boa tarde, tá? Então, tá aí. E boa noite também, tá? O T também tem um som que não é de boa noite, tá? Ele é boa noite. E também a gente vai falar um I aqui no lugar desse E. Boa noite, tá? E, gente, uma coisa que é diferente aqui no Brasil é que a gente não tem uma diferenciação para quando você está falando boa noite como um cumprimento, quando você está chegando, que seria o good evening, e um outro boa noite para quando você está indo embora e está desejando para a pessoa uma boa noite. Que seria o good night. Então, a gente não tem esse tipo de diferenciação aqui. Então, no Brasil, tanto quando você chega num lugar e já é de noite, quanto quando você sai do lugar e ainda é de noite, você vai chegar e você vai falar boa noite, e você vai sair e você também vai falar boa noite, tá bom? Então, não precisa se preocupar com good evening ou good night. Se for 6 horas pra frente, vocês já podem falar boa noite, tá bom? O vídeo continua então com o entrevistador perguntando, né? Mário Ribeiro? Mário Ribeiro é provavelmente o nome do entrevistado, tá? E é um nome, então não tem o que traduzir. Uma coisa que é importante vocês saberem é que geralmente quando tem esse E e I no meio da palavra, a gente não fala Ribeiro, a gente fala Ribeiro, tá bom? Mas, às vezes quando é nome, a gente até pronuncia melhor, mas não necessariamente, tá? Desculpa, gente, eu estou doente. 1 minuto, porque travou, destravou. Nisso, o entrevistado responde, sou, que em inglês seria that's me. O que é sou, gente? Sou, na verdade, é I am, tá? Mas, de novo, a gente tem que olhar o contexto, não
a tradução literal das coisas. Então a gente tem que prestar mais atenção no sentido, desculpa, do que na tradução literal da palavra. Então aqui ele está falando sou no sentido de that's me, tá? Confirmando que ele é o Mário Ribeiro. E aí o entrevistador pergunta, Mário, pergunta não, né? Ele faz uma observação, apesar de aqui estar uma pergunta, tá? Então ele faz a seguinte observação, Mário, muito bom o seu currículo, viu? Que significa, Mário, very good your resume, ou your resume is very good, you know? Então vamos lá, parte por parte. Mário, não tem o que traduzir. Muito bom é very good. Your resume, a gente usa uma palavra que é brasileira, tá? E que vem da palavra curriculum, tá? Mas não é o curriculum do inglês, que seria o conjunto de coisas que você vai ver em um curso ou alguma coisa assim, o que vai ser abordado num curso, tá? A palavra brasileira vem da palavra, se eu não me engano, latina, curriculum vitae, tá? Que significa, não sei ao certo, mas é basicamente tudo que você fez na sua vida, tá? Por isso que chama curriculum vitae. E a gente tem uma palavra brasileira para isso, que é currículo, tá? Que é um abrasileiramento, vamos falar assim, da palavra curriculum, beleza? Então a gente não chama de resume, ou então a gente não chama de resumo, porque resumo em português é summary, tá? Então não se confundam com isso. Então, muito bom, very good, o seu currículo, your resume. Esse view, mais uma vez, ver é ver, to look. Mas, nesse sentido, aqui, do jeito que está sendo usado nesse vídeo, nessa hora, ele quer dizer o mesmo que, por exemplo, em inglês você diria, you know, é mais uma forma de você confirmar, pedir confirmação do que você está falando. E no caso é só para falar, para confirmar mesmo o que ele acabou de falar, que o currículo do Mário era muito bom. O Mário responde, obrigado, obrigado mesmo. Então, thank you indeed. Obrigado, gente, é thank you, tá? E aqui no Brasil também a gente costuma falar só obrigado, tá? Sem o O. É a mesma coisa, mas é mais fácil de falar, então a gente fala obrigado em vez de obrigado, tá? Então, obrigado mesmo. E esse mesmo, tá? Mesmo é same, mas, de novo, no caso, quer dizer thank you indeed, tá? Próxima frase, então, é eu tô vendo aqui que você, né, apesar de jovem, então, o que isso significa? I can see here that you know, although being young, although very young, enfim, tá? Vamos lá, parte por parte. Eu tô vendo aqui, I can see here, que você, that you, né, you know, apesar de jovem, although being young, even though you're young, tá? Tudo a mesma coisa. Vamos lá. Eu tô vendo aqui. Tô, mais uma vez, tá? Tô é a abreviação de estou. É que a gente não pronuncia nem o U e nem o es. Então a gente só fala tô, tá bom? Isso é bem comum quando a gente está conversando, até mesmo em uma entrevista de emprego, tá, gente? Dependendo da empresa, é mais comum você ouvir esse tipo de pronúncia do que estou, tá? Estou é muito raro. Então a frase continua. Eu tô vendo aqui que você, né, apesar de jovem, tem bastante experiência já, né? Have already got a lot of experience. Already, right? Faltou tá, o already tá aqui, desculpa. Então, have already got a lot of experience, right? Vamos lá, parte por parte. Tem bastante experiência é have got a lot of experience.
E o já é already. E de novo o né. Right? You know? Know what I'm saying? Esse tipo de coisa, tá? E aí o Mário responde: é que eu comecei a trabalhar desde muito cedo. That's because I started working when I was very young. Partes por partes. Então vamos lá. É que, não é que. That's because eu comecei, I started, a trabalhar, working. Então, eu comecei a trabalhar, I started working, desde muito cedo. When I was very young. E aqui, gente, é uma coisa. Desde muito cedo não é uma maneira muito correta de falar isso, mas é bem comum, tá? O que você deveria falar, caso você queira falar isso corretamente? Você pode falar ou trabalho desde muito cedo, ou eu comecei a trabalhar muito cedo, tá? Então essas seriam as formas corretas, gramaticalmente, de falar isso, mas de novo, é que eu comecei a trabalhar desde muito cedo, também é muito usado, beleza? Próxima fala, então. O entrevistador, então, fala: que bom. Mário, eu tô vendo aqui que... E aí a gente vai falar sobre o resto da frase depois. Isso que eu acabei de falar significa: oh, nice. Well, Mário, I can see here that... Vamos lá, parte por parte. Simplesmente uma interjeição seria o mesmo que o. Ou, quer dizer, em inglês. Então, o que vocês falam ou, a gente fala que bom. How nice, ou nice, tá? Esse aqui, gente, tá? É a mesma coisa que is, beleza? Mas, nesse caso, esse seria o mesmo que quando vocês falam well, quando vocês estão pensando, tá? Mário é Mário, não tem tradução. Eu tô vendo aqui que. Eu tô vendo aqui que. I can see here that. E aí ele continua: o teu último emprego foi na CMS Empreendimentos. Your last job was at CMS Enterprise. Vamos lá. Primeira pronúncia, depois tradução. O teu. Então, o teu, não o teu. O teu último emprego. O teu último emprego, não é emprego. O teu último emprego. Your last job. Foi na CMS Empreendimentos. Foi na CMS Empreendimentos. Was at CMS Enterprise. É empresa de que ramo? What kind of industry is it in? Faltou um in aí, tá, gente? Ele responde: minha mãe, Célia Maria da Silva. Well, it's my mother, Célia Maria da Silva. Esse de novo, é como se fosse um well. Minha mãe. Minha mãe. It's my mother, Célia Maria da Silva. E aí, o entrevistador pergunta: sua mãe tem uma empresa? É isso? Your mother has her own business? Is that right? Sua mãe, your mother, tem uma empresa? Has her own business? É isso? Is that it? É isso? É isso? Aí ele responde: não, é dona de casa. No, she's a housewife. Não, no, é dona de casa. É dona de, não é de casa. She's a housewife.
E aí o entrevistador pergunta: é que aqui diz que você era captador júnior de recursos. That's because it is written here that you were a junior. E depois a frase continua, mas vamos falar desse comecinho antes. É que. That's because. Aqui diz que. It is written here that. Diz, gente, é do verbo dizer, tá? Que é to say. E no caso, quando ele fala aqui diz, seria o equivalente a it says here ou it's written here. It's written here, tá? Então dizer é to say, mas no caso aqui é como se fosse it's written here, porque ele tá olhando no currículo, tá? Que você era, that you were, captador júnior de recursos, a junior, e depois a gente vai continuar a frase, captador júnior de recursos higiênico-alimentícios para consumo interno. Então, vamos falar a frase inteira, tanto em português quanto em inglês, para fazer mais sentido, porque tem uma inversão na hora de falar em português e em inglês. É que aqui diz que você era captador júnior de recursos higiênico-alimentícios para consumo interno. Em inglês seria: That's because it is written here that you were a junior hygienic alimentary resource raiser for the internal consumption. Então, higiênico, hygienic, alimentício, alimentary, resource, tá? Não tem muito uma tradução. E captador seria raiser, tá? Captar é pegar, ou mesmo que pegar, ou juntar, etc. Então, captador raiser para consumo interno, for the internal consumption, tá? E ele responde: eu fazia compra no Mundial para ela. That's right, I used to go shopping at Mundial for her. Mundial, gente, é uma rede de mercados aqui do Brasil, tá? Então vamos lá. That's right, eu fazia compras, I used to go shopping no Mundial para ela. At Mundial for her. Então vamos para a pronúncia. Eu fazia compras no Mundial para ela. Eu fazia compras no Mundial para ou pra ela. E aí o entrevistador pergunta: e o que isso tem a ver com o trabalho? And what does it have to do with the job? Então, e o que isso, não é e o que isso, é e o que isso tem a ver com o trabalho, And what does it have to do with the job? E o que isso and what tem a ver, does it have to do with the job, com o trabalho? Ele diz: bom, tinha toda a parte da logística de sair da minha casa e me locomover até o supermercado. Então a resposta dele é: well, there was all the logistics of leaving my house and moving towards the grocery store. Tá? Aqui tá errado também, gente. Desculpa. Então vamos parte por parte. Bom é well. Bom, na verdade, significa good, tá? Mas aqui a gente usa como well, tá? Pra gente começar a falar uma frase. Tinha seria o mesmo que there was, tá? Então, tinha, there was, toda a parte da logística de all the logistics of, tá? Sair de novo, não pronuncio o R, então sair,
leaving da minha casa, my house, e and me locomover, moving towards até o supermercado, the grocery store, tá? Então, o que ele tá falando? Ele tá falando que essa questão de ir fazer compras envolvia uma logística de sair da casa dele e ir até o supermercado. Vamos falar então da pronúncia dessa segunda parte para vocês saberem como fala. Da minha casa e me locomover até o supermercado. Da minha casa e me locomover, não é e me locomover, é e me locomover até o supermercado. The grocery store. Aqui, gente, tem basicamente dois tipos de grocery store, tá? Tem o mercado, que é um pouco menor, e tem o supermercado, tá? Geralmente, quando é um mercado maior, que é uma franquia, que tem mais coisa, a gente chama de supermercado. Super é o mesmo que em inglês, super, tá? E mercado também é fácil porque parece com market, tá? Mas, diferente dos Estados Unidos, que existe um termo mais genérico, vamos falar para supermercado, que é grocery store, a gente quase sempre fala supermercado ou só mercado, tá? Mercado, gente, pode ser usado para um supermercado também. Quando você vai fazer compra, você pode simplesmente falar eu vou pro mercado, tá? Mas supermercado não pode ser usado no lugar de mercado. Então, se você vai numa loja pequena só para comprar uma coisinha ou outra, você não vai falar eu vou pro supermercado, tá? Você não vai falar eu vou pro supermercado quando você vai, por exemplo, para uma lojinha pequena para comprar uma coisinha ou outra, beleza? E uma outra coisa que é bom de vocês saberem também, já que eu toquei nesse assunto, é que quando a gente fala vou pro mercado, a gente também tá falando um negócio que é errado, tá? Porque o certo seria vou ao mercado. Mas, como tudo no português, a gente faz muita coisa para facilitar a vida de quem tá falando, tá? Então, vou pro mercado não é tecnicamente certo, mas muita gente fala isso. Então, pode ser usado, não tem problema, as pessoas vão te entender. E assim que a maioria das pessoas fala. Se você falar vou ao mercado, é até um pouco estranho, tá? Quando alguém tá falando, ouvir um negócio desse. Beleza? Mas, enfim, o que é legal de vocês saberem aqui é que quando vocês vão fazer o grocery shopping, né? Vocês vão ou para um mercado ou para um supermercado. E aí, mercado é um termo mais genérico, tá? Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa lição também. Mais uma vez eu peço para vocês darem uma curtida no vídeo, peço para vocês compartilharem o vídeo com as pessoas, peço também para vocês se inscreverem no canal, porque isso me ajuda muito. E peço também para, agora que vocês já viram esse pedacinho desse vídeo, para vocês irem até o canal do Porta dos Fundos. Eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição para vocês darem uma olhada no vídeo inteiro, porque é muito bom, muito engraçado, e também para vocês já irem vendo outras expressões lá no canal deles, beleza? Então, obrigado mais uma vez por assistir esse vídeo, e eu vejo vocês na próxima semana, beleza? Falou!